Se está a pensar em aderir a esta nova forma de encarar o funcionamento empresarial, saiba que não é necessário ser um gênio da informática para utilizar o Idea System. Na verdade, esta tecnologia não esconde qualquer segredo. O sistema de captação e gestão de ideias, desenvolvido pela Ciara.com em 2005, traduz-se num software de fácil utilização. Esta ferramenta é adaptável a qualquer organização, seja qual for o setor de atividade. Mas vamos perceber melhor como funciona o Idea System. Entrando no sistema, nós até podemos ver que temos logo acesso às ideias e uma série de estatísticas em relação a como é que está a evoluir, tanto na Ciara como nas outras duas empresas que estão envolvidas neste projeto. Nós, a nível de quem está a gerir estes departamentos, pode gerir os utilizadores que estão no departamento, os ecrãs que são mais consultados neste sistema é a submissão de ideias. Aqui, cada empresa, quando entra, isto tem uma série de filtros que eu posso ver todas as ideias de todas as empresas que estão envolvidas neste projeto. No fundo, eu quando entro, por defeito, tenho a empresa onde eu estou a participar, quais são as ideias que estão a ser submetidas. E essas ideias vêm dos departamentos todos. Portanto, eu não vejo só as ideias do departamento onde estou, eu entro e vejo todas as que estão a ser dadas. Temos aqui do lado esquerdo, no fundo, o número de votações dos colaboradores que disseram eu acho esta ideia engraçada. Por exemplo, eu tenho aqui uma ideia que neste momento já houve novos outros colaboradores que gostaram da ideia e que estão, no fundo, a pressionar para que a aplicação disto vai melhorar os nossos processos. 2005 foi o ano zero do Idea System. A novidade causou surpresa e exigiu a adaptação dos trabalhadores. Alguns anticorpos foram criados na primeira fase de implementação, mas as empresas superaram as dificuldades. Tudo o que é novo gera sempre entusiasmo e desconfiança. Este pressuposto traduz um pouco aquilo que aconteceu nas empresas do grupo, quando os trabalhadores foram convidados a darem ideias. Mas nem tudo foram dificuldades. No início notei muita resistência, mas fomos arranjando montes de truques, montes de maneiras a chamar as pessoas e conforme elas começam a ter aquela experiência positiva, a minha ideia foi implementada para a empresa, a minha ideia foi implementada, eu conto aqui. As pessoas têm este pensamento e isto satisfaz uma das maiores necessidades do ser humano, que é ser aceite. A primeira dificuldade que apareceu nas pessoas era o facto de conseguirem identificar ideias que tinham como sendo ideias. Portanto, as pessoas tinham na cabeça o conceito de que para ser uma ideia válida tinham que pensar numa coisa mirabolante, tinham que ser uns Einsteins, tinham que apanhar um esgotamento ali a pensar, a fazer um esforço enorme para conseguir apresentar as ideias, o que na realidade não é verdade. Desde as pessoas não terem ideias, agora que me pedem ideias não me surgem ideias. Eu vou-lhe contar um caso de um diretor da Introlux, que foi diretor financeiro, que teve uma reação muito curiosa, que foi, portanto, perante qualquer problema e que lhe colocavam no seu gabinete, um colaborador, eu tenho este problema, e ele, então, o que é que achas para resolvermos, o que é que podíamos fazer? E ele dava-lhe a solução. E esse diretor apontava a ideia num cartãozinho, nós fizemos os cartões da ideia. No dia da reunião de ideias, nós temos um dia para efetuar essas reuniões mensais, o colaborador em questão não tinha ideias. E o diretor confrontou-o com o seguinte, olha, mas tu deste-me esta ideia sobre este problema, aquela ideia. Portanto, nessa reunião surgiram cerca de 6 ideias por colaborador. Por isso, está a ver, ao longo do mês, o diretor conseguiu reunir 6 ideias por colaborador em situações de dia-a-dia, em que o próprio colaborador não estava a visualizar aquilo como uma ideia, mas era uma ideia. Nós pedimos às pessoas para dar ideias implementáveis dentro da sua área de trabalho, portanto estamos a falar de 2, 3 metros quadrados à volta delas, que envolvam a equipa e que possam ser implementadas então localmente. A partir do momento que as pessoas encaixaram que qualquer coisa, basicamente, que lhes ocorria para resolver problemas do seu dia-a-dia eram ideias válidas, a partir daí o sistema deu um salto bastante grande. As pessoas, muitas delas, têm vergonha de dar uma pequenina ideia. Portanto, temos que lutar contra isso, temos que mostrar que as pequenas ideias são muito importantes, que muitas pequenas ideias mudam o ambiente de trabalho. Por outro lado, uma grande ideia, a minha concorrência pode copiar, mas milhares de pequeninas ideias implementadas não é copiável e a empresa começa a estar cada vez melhor. Regra geral, os administradores das empresas são criticados por se concentrarem demasiado nos números,
colocando de lado aspectos subjetivos como a motivação dos trabalhadores. É exatamente este ciclo que se pretende inverter, introduzida pela Seara.com. E foi com base neste pressuposto que Alan Robinson desenvolveu a sua teoria, porque afinal as ideias não custam dinheiro. Precisamos de ser capazes de dizer aos funcionários que os valorizamos pelas ideias que trazem. Eu valorizo os gestores que são capazes de conseguir ideias da sua equipa. O software entra então para gerir todas as ideias que daí resultam. Se simplesmente instalarmos o software sem termos em atenção à parte pessoal, as coisas simplesmente não iriam funcionar. A maior parte dos gestores e líderes tendem a preocupar-se em demasia com os números, quando a verdadeira ação para tornar um negócio bem-sucedido está no lado intangível. Está na maneira de tratar a equipa e na motivação que damos. A maior parte dos líderes que eu conheço, e eu conheço muitos executivos, não estão muito interessados nessa parte. Eles preferem olhar para os relatórios de contas, os lucros e os prejuízos e por isso não conseguem muito do que poderiam atingir. O Idea System não é uma solução mágica de resultados instantâneos. Na verdade, os benefícios vão se revelando um pouco todos os dias, com pequenos melhoramentos que podem até ser quase imperceptíveis. As mais-valias alcançam-se a médio prazo em duas vertentes, económica e produtiva. E chegamos ao fim. Trouxemos-lhe hoje um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, onde a motivação dos trabalhadores se revela fundamental. E ela não é alcançada apenas através de uma remuneração atrativa. Ter condições para poder vestir a camisola da organização onde se trabalha é igualmente importante. As empresas de Miguel Monteiro deram um passo decisivo nesse sentido. Quanto a si, já sabe, se descobrir uma forma de motivar os seus colaboradores, o próximo a ser detectado pelo radar é mesmo você.